Olá, meu nome é Camila Miranda, eu sou advogada e professora universitária e nesta videoaula eu vou abordar com vocês o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. Gente, eu acho que a primeira coisa que nós temos que falar em relação ao Estatuto do Idoso é que ele guarda muitas semelhanças com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a proteção especial para crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, o Estatuto do Idoso, ele trata o idoso como uma pessoa em situação de envelhecimento, portanto, igualmente carecedora de proteção especial. E aí o Estatuto do Idoso ele tem uma estrutura muito parecida, não é, com a do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele estabelece aí normas gerais de proteção, ele fala sobre as obrigações da família, dos entes públicos, e ele traz também alguns crimes que podem ser cometidos contra o idoso ao final. Então, quem que é considerado idoso para o Estatuto? O idoso é aquela pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Então, a partir do momento em que um homem ou uma mulher completam 60 anos, ele automaticamente se torna um idoso ou uma idosa. Só que, apesar de, em termos gerais, o Estatuto reconhecer a pessoa na condição de idosa a partir dos 60 anos de idade completos, nós temos alguns direitos que são devidos para os idosos de 65 e até a partir dos 80 anos, como eu já vou falar para vocês. Com relação aos direitos básicos, de acordo com o Estatuto, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as facilidades e oportunidades para preservar a sua saúde, tanto física quanto mental, e também para garantir o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, sempre garantindo ao idoso condições de liberdade e dignidade. Aquela responsabilidade compartilhada que existe entre família, sociedade, comunidade e poder público de garantir os direitos da criança e do adolescente também existem em relação ao idoso. Então é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar os direitos da pessoa idosa. E aí, vale lembrar que essa previsão geral, de direitos está prevista no artigo 2º do Estatuto. É justamente o artigo 2º do Estatuto do Idoso que fala que o idoso ele goza de todos os direitos inerentes à sua pessoa e ele, portanto, tem o direito de ter a sua integridade física e mental preservadas, tem o direito de viver com liberdade e com dignidade. O idoso, por ele ser uma pessoa em situação de envelhecimento, existem algumas prioridades que são devidas a ele conforme o Estatuto. São elas o atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados que prestam serviços à população. Então, o idoso tem atendimento preferencial, como vocês sabem. O idoso também tem preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. O idoso também tem direito à destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção ao idoso. E ele tem o direito de que sejam viabilizadas formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Além disso, ainda dentro das prioridades que são devidas pelo Estatuto ao idoso, destacam-se a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, a não ser que a família não possua condições de manter o idoso, a não ser que a família não possua condições de garantir a sua sobrevivência. Ou seja,
Assim como a criança e o adolescente, é inevitável não fazer essa comparação, porque nós estamos falando de dois grupos socialmente vulneráveis. Assim como a criança e o adolescente, o idoso também deve ser mantido preferencialmente com a sua família. A manutenção do idoso com a família tem prioridade sobre o atendimento asilar, a não ser que essa família não disponha aí de recursos para manter o idoso. Neste caso, ele terá direito ao benefício, né, da lei do LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, que nós já vamos falar sobre isso. Também deve ser promovida a capacitação e a reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia na prestação de serviços aos idosos. Então, na prestação de serviços aos idosos, o pessoal que atua diretamente com eles têm que ter capacitação profissional específica para poder lidar com essas peculiaridades dessa faixa etária. Também tem que ser estabelecidos mecanismos que favoreçam a divulgação de caráter educativo sobre os aspectos do envelhecimento. As pessoas, a comunidade, a sociedade precisam estar informadas sobre o envelhecimento. É necessária a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistências sociais locais. Então, o idoso ele tem o direito de acessar, né, os hospitais públicos, de acessar os órgãos aí que prestam serviços em âmbito da assistência social. E o idoso ele tem prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Ainda dentro dessas prioridades devidas ao idoso, vale lembrar que o Estatuto diz que todo cidadão, eu, você, nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todo cidadão ou cidadã, consequentemente, tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação ao Estatuto, qualquer forma de violação aos direitos do idoso dos quais você tenha conhecimento. O envelhecimento, ele é um direito personalíssimo e a proteção do envelhecimento é um direito social reconhecido aí pelo Estatuto e pela legislação vigente. Então, o idoso ele tem o direito de envelhecer com dignidade. Ele tem o direito de que o Estado crie políticas públicas específicas para a sua proteção. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas específicas que garantam um envelhecimento, né, sadio e em condições de dignidade. Com relação à prioridade devida ao idoso, lembra que eu falei para vocês que o Estatuto ele reconhece como idoso aquela pessoa a partir dos 60 anos. Alguns direitos são devidos aos idosos a partir dos 65 anos. Já vou falar sobre isso. Mas eu mencionei que tinha um direito específico que era devido para o idoso a partir dos 80. E eu estou falando sobre a prioridade especial. Então, dentre os idosos, é assegurada a prioridade especial para os maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais. Então, por exemplo, no âmbito dos processos judiciais, toda vez que um processo ele tem como sujeito, né, como autor do processo um idoso, o advogado vai requerer a prioridade de tramitação. Se esse idoso tiver mais de 80 anos, é uma prioridade especial. Por quê? Eu dei um exemplo jurídico, mas isso serve para todos os serviços públicos, em todos os poderes, em relação a tudo. Então, o idoso, a partir dos 80 anos, sempre é devida para ele uma prioridade especial, até em relação aos demais idosos a partir dos 60 anos. Vale lembrar que isso é uma alteração mais ou menos recente, né? Tem poucos anos que isso foi incluído no Estatuto. Então, os idosos de 80 anos, a partir dos 80 anos, eles têm uma super prioridade. Eles têm mais prioridade ainda em relação aos demais idosos. Com relação aos direitos de liberdades devidas aos idosos, o idoso tem o direito de ir e vir, né, de ocupar aí os espaços públicos e comunitários, ressalvadas as restrições legais. O idoso tem o direito de opinião e de expressão, tem o direito de crença e de culto religioso, tem o direito de praticar esportes, de se divertir, tem o direito de participar, de ser integrado na vida familiar e comunitária.
O idoso tem o direito de participar da forma política, participar da vida política na forma da lei. O idoso tem o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. Com relação à saúde, a assistência à saúde do idoso, ela é garantida por meio do SUS, do Sistema Único de Saúde. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso será efetivada mediante algumas ações específicas que estão previstas neste estatuto. O primeiro é o cadastramento da população idosa em uma base territorial. Este conceito de território, para quem atua em âmbito da saúde pública, até mesmo da assistência social, é um conceito importante. Então, os idosos eles são cadastrados conforme a sua base territorial. É garantido aos idosos o atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Também as unidades geriátricas de referência com pessoal especializado devem estar apto a atender os idosos. As unidades geriátricas de referência devem ter profissionais com capacitação específica nas áreas de geriatria e gerontologia social. Além disso, o idoso ele sempre tem prioridade de atendimento domiciliar, porque ele nem sempre dispõe de condições físicas para ir até os serviços de saúde pública, acessá-los, para se locomover até eles. Então, o atendimento domiciliar, incluindo a internação, é garantido para a população que dele necessitar e esteja impossibilitado de se locomover, sendo que tal direito é garantido também para aqueles idosos que estejam abrigados e acolhidos por instituições públicas. Além disso, os serviços de reabilitação em âmbito da saúde voltados para a população idosa devem ser orientados pela geriatria e pela gerontologia para reduzir sequelas decorrentes do agravo da saúde. Lembrando que a gerontologia e a geriatria são áreas do conhecimento específica, que tratam de questões relacionadas aos idosos e ao envelhecimento. Além disso, pessoal, aquele idoso que esteja internado nos serviços de saúde, ele tem o direito, conforme o estatuto, de permanecer com acompanhante em tempo integral, sendo segundo o critério médico. Porque tem situações em que o médico vai definir se é ou se não é conveniente mais uma pessoa ali ficar naquele quarto, até para a própria saúde do idoso. Mas, via de regra, ao idoso internado ou em observação, é assegurado esse direito ao acompanhante. Além disso, quando o idoso ele está em pleno uso e gozo das suas faculdades mentais, ele tem o direito de livremente optar pelo tratamento de saúde que ele julga mais adequado se ele estiver doente. Eu imagino que vocês já saibam disso, mas é sempre bom lembrar que a condição de idoso, por si só, jamais torna alguém incapaz e jamais torna esse idoso, jamais faz necessário a presença de um curador para acompanhá-lo nos atos da vida civil. Não é bem assim. A figura do curador é uma figura que está prevista no Instituto do Direito Civil, a curatela, que vai ser nomeada para aquela pessoa que não está em pleno uso e gozo das suas faculdades mentais e que precisa do apoio, do acompanhamento de alguém para praticar os atos da vida civil. A exemplo de compra e venda, a exemplo de receber aí valores financeiros, dentre outras questões. Mas o fato de uma pessoa ser idosa automaticamente não coloca ela em uma condição de precisar de um curador. O curador, ele é para o idoso como é para qualquer pessoa adulta que não esteja aí em pleno uso e gozo das suas faculdades mentais. Então, partindo disso aí, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, que é a regra, a não ser que ele tenha um curador, ele vai ter o direito de optar, quando ele estiver doente, pelo tratamento de saúde que for mais favorável para ele. Mas e se esse idoso estiver internado em vias de precisar de um tratamento de saúde e ele não estiver em pleno uso e gozo das suas faculdades mentais? Nesse caso, se esse idoso ele for interditado, se tiver sido movido contra ele uma ação de curatela, o curador, que é essa pessoa que vai se tornar legalmente responsável por ele, que vai tomar essa decisão a respeito do tratamento de saúde que é mais adequado.
Se o idoso não tiver curador ou esse curador não puder ser contactado, é a família que vai avaliar o tratamento de saúde mais adequado para aquele idoso receber. Se a família não puder ser contactada, né, o idoso não tiver curador, o médico, né, se houver aí a necessidade de uma decisão rápida a respeito do procedimento de saúde que vai ser adotado em relação àquele idoso, é o médico que, havendo iminente risco de vida, que toma essa decisão. E por fim, quando não tiver família conhecida, nem curador nomeado, quando o médico não conseguir contactar ninguém, aí sim, ele toma decisão, mas ele vai ter que comunicar, né, esse fato ao Ministério Público, até para se eximir aí de uma eventual responsabilização futura. Vale sempre lembrar da obrigação que a família, comunidade, sociedade, poder público divide em efetivar os direitos da pessoa idosa. Então, existe na prática, né, um jogo de empurra. Às vezes a família não quer responsabilizar para o idoso, joga para o Estado acha que a responsabilidade é só da família, a sociedade não busca acolher e não busca integrar esses idosos. Tem muitos idosos a partir dos 60 que precisam trabalhar e eles nem sempre encontram oportunidades no mercado de trabalho. Então vale lembrar que, para a legislação, a responsabilidade é compartilhada, é de todos nós. Família, sociedade, comunidade e poder público devem, em conjunto, zelar pelos direitos do idoso. Pessoal, e os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada pelo idoso? Você precisa saber que os órgãos de saúde, públicos e privados, eles têm uma obrigatoriedade de proceder à notificação compulsória daquelas situações que envolvam suspeita ou confirmação de violência praticada contra o idoso. O que é essa notificação compulsória? Independente da manifestação de vontade do idoso, quando algum profissional da saúde que atende aí, né, nesses serviços de saúde, seja eles públicos ou privados, não precisa ser só o público, eles têm que comunicar à autoridade sanitária e precisam obrigatoriamente comunicar essa situação, né, de suspeita ou de confirmação de violência contra o idoso para os seguintes órgãos: para a autoridade policial, para o Ministério Público e para os conselhos municipal, estadual e nacional de defesa do idoso. Vale lembrar que são direitos dos idosos, a moradia digna. O idoso tem direito de assentos identificados para ele no transporte coletivo. O idoso tem direito a 5% das vagas em estacionamentos. Com relação ao transporte coletivo interestadual, o idoso que ganha até 2 salários mínimos deve ser reservado até 2 vagas por ônibus para aquele idoso que a renda é até 2 salários mínimos. 2 vagas gratuitas. Então o idoso pode realizar viagens interestaduais gratuitas. Também deve ser efetivado a implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos. Então são aquelas academias ao ar livre, a acessibilidade urbana também deve favorecer o idoso que às vezes se locomove com alguma dificuldade, utilizando uma bengala, utilizando uma cadeira de rodas. Então todo o maquinário, né, os serviços, né, os aspectos urbanísticos das vias públicas devem aí considerar e respeitar os idosos, né, na hora deles serem planejados. Vale lembrar também que o idoso, como qualquer pessoa, tem direito à educação, à cultura, ao esporte, lazer, diversões, espetáculos, tudo isso organizados de forma que respeitem a sua condição de pessoa em desenvolvimento, de pessoa em envelhecimento e a sua idade. O idoso, assim como o estudante, ele paga meia. Então o Estatuto do Idoso fala que tem que ser garantido o desconto de pelo menos 50% nos eventos, né, artísticos, culturais, esportivos e de lazer,
além do acesso, né, a esses locais de forma prioritária. Eu sempre vejo essa garantia de que o idoso paga menos sendo descumprida, principalmente em cidades turísticas, né? Às vezes tem cidades turísticas que têm aí atrações, passeios, atrações culturais, que eles simplesmente não respeitam essa gratuidade de pelo menos 50% que é devida ao idoso, e neste caso, né, você tem que levar essa informação ao conhecimento do Ministério Público para que ele possa responsabilizar o estabelecimento. Em âmbito da assistência social, a assistência social para os idosos ela é prestada com base na Lei Orgânica de Assistência Social, que é a lei, temos até uma lei que trata disso, a Lei do LOAS, com base na Política Nacional do Idoso, do SUS e outros órgãos aí pertinentes, né? Exemplo do CREAS, dependendo do caso. Aos idosos, a partir dos 65 anos, quando a família dele não tem condição de prover a sua sobrevivência, é garantido o benefício de um salário mínimo por meio da Lei Orgânica de Assistência Social, do LOAS. É um benefício aí que independe de contribuição, é um benefício de natureza assistencial. Só que esse benefício é só para o idoso a partir dos 65 anos e que a família é pobre, que a família não tem condição de mantê-lo. Vale lembrar que, como eu falei para vocês, tem dois direitos que não são devidos para os idosos a partir dos 60, e sim a partir dos 65. Um deles é o benefício da lei do LOAS, é para o idoso pobre a partir dos 65, e o transporte intermunicipal, o transporte municipal, o transporte dentro do município gratuito. A Constituição também estabelece a obrigatoriedade, só que o município tem que fornecer gratuitamente a partir dos 65. Então, é o benefício da lei do LOAS e o transporte municipal gratuito, que o idoso precisa ter atingido a idade de 65 para poder ter acesso. Com relação à habitação, a prioridade é que o idoso more no seio de sua família natural ou substituta, mas ele pode morar também sozinho, desacompanhado, se ele quiser, se for da vontade dele. Toda instituição que for dedicada ao atendimento de idosos, ela fica obrigada a manter, né, externamente a identificação do tipo de natureza daquela entidade, sob pena de interdição, além de, naturalmente, essa instituição que acolhe, que atende idosos, ela ter obrigação de observar, né, a legislação pertinente. Vale lembrar que nos programas habitacionais públicos ou subsidiado com recursos públicos, o idoso ele goza de prioridade na aquisição da moradia própria. Então nós temos como exemplo o Minha Casa Minha Vida, que é um programa de habitação popular que é público, né, que oferece aí subsídios públicos. Então o idoso ele goza de prioridade na hora de adquirir a moradia. E aí tem que ter pelo menos 3%, uma reserva de no mínimo 3% dessas unidades habitacionais que têm que ser dedicadas para os idosos. Deverão ser implantados equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos. É o que eu falei, rampa, calçada acessível, aquelas academias populares ao ar livre em que o idoso pode usar para se exercitar, compreende tudo isso aí. E devem ser eliminadas as barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantir acessibilidade aos idosos, é o que eu falei, tem que ter rampa, né? As cidades tem que estar, a via pública tem que estar bem pavimentada. E os critérios de financiamento nos programas de moradia destinados aos idosos, eles precisam ser compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e de pensão. Lembrando, né, que as unidades residenciais que são reservadas para atendimento a idosos, elas devem ser situadas preferencialmente no térreo, justamente por conta dessa dificuldade de locomoção que alguns idosos possuem. Com relação ao transporte, eu já expliquei que aos maiores de 65 anos é assegurada a gratuidade do transporte coletivo urbano público em âmbito do município. E exceto, né, naqueles serviços que são prestados, né, de forma excepcional, em paralelo aos serviços regulares. O que o idoso precisa fazer para poder ter acesso a essa gratuidade? Basta que ele entre no ônibus e apresente a sua carteira de identidade.
Nos veículos de transporte coletivo, como eu já falei, tem que ser assegurado pelo menos 10% da reserva, né, dos bancos para os idosos. E aí, quando não houverem idosos ou aquelas demais pessoas que têm direito a esses assentos, né, exemplo do deficiente, da gestante, só a título de exemplo, qualquer pessoa pode ocupá-los sob o compromisso de, chegando o idoso, essa pessoa levantar e ceder este assento para o idoso. Com relação ao transporte coletivo interestadual, eu também já expliquei, tem que ser feita uma reserva aí de 2 vagas gratuitas para aqueles idosos cuja renda não ultrapassa 2 salários mínimos. E nas demais passagens, né, tem que ser dado aí um desconto de 50% para os idosos que têm essa renda de até 2 salários mínimos, mas que não conseguiram aí ocupar nessas vagas gratuitas. Com relação à reserva de vagas nos estacionamentos, já falei para vocês que o idoso tem direito à reserva de pelo menos 5% das vagas nos estacionamentos, tanto públicos quanto privados. Vale lembrar que o Estatuto do Idoso ele também cumpriu um papel muito importante de tipificar, de criminalizar algumas condutas que podem ser praticadas contra os idosos. Nós vamos falar a respeito disso. Então, maus tratos contra os idosos é crime, cabendo responsabilização na esfera criminal para a pessoa, sendo da família ou não, que incorrer nessas condutas. Vale lembrar que esses crimes que estão previstos no Estatuto do Idoso, eles são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não é necessário que o idoso manifeste a intenção de ver aquela pessoa que cometeu o crime contra ele processada. Uma vez que esse fato chega ao conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público automaticamente ele pode mover a ação penal cabível contra a pessoa que praticou este crime contra o idoso. O Estatuto do Idoso ele trouxe essa previsão porque é muito pouco provável que o idoso ele queira aí, representar criminalmente contra o seu filho, né, contra a sua filha, contra um neto, o cônjuge, algum familiar que está praticando maus tratos contra ele. Então a gente está falando de condutas que, independente da manifestação de vontade do idoso, quando chega ao conhecimento da autoridade competente, o autor deste crime contra o idoso vai ser processado. Então a primeira conduta criminosa que convém a gente mencionar é a discriminação contra o idoso. Discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso, né, a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar, enfim, tentar impedir o idoso aí de exercer certos direitos em razão da idade é crime previsto no Estatuto. Infelizmente, as penas são muito pequenas, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. E aí, nessa mesma pena, né, de 6 meses a 1 ano e multa, incorre aquela pessoa que desdenha, que humilha, que menospreza ou que discrimina o idoso por qualquer motivo. Lembrando que tem ainda uma causa de aumento de pena de 1/3 se a pessoa que comete essa conduta é a pessoa responsável pelo idoso, é a pessoa que deveria cuidar dele, a exemplo de um familiar. Uma outra conduta criminosa prevista no Estatuto é deixar de prestar assistência ao idoso quando for possível que você faça sem risco pessoal, ou dificultar esse idoso de ter acesso aí à assistência à saúde. Não pedir, por exemplo, socorro, né? Não pedir socorro para o idoso que está ali numa situação de saúde debilitada, em uma situação que você possa fazer isso sem risco pessoal. A pena é de 6 meses a 1 ano e multa. E aí, essa pena é aumentada se o resultado dessa omissão de socorro for uma lesão corporal grave. Esse idoso sofreu uma lesão corporal grave. E a pena é triplicada se houver a morte do idoso. Uma outra conduta que está prevista é a de abandonar o idoso, né, em casas de tratamento, em hospitais e serviços de saúde. Ou mesmo de deixar esse idoso ao léu, né, não prover as necessidades de saúde básica dele quando você tinha a obrigação de fazê-lo. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Uma outra conduta
conduta criminosa é você expor a perigo, a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo esse idoso a uma condição desumana, degradante, privando esse idoso de alimentos ou de cuidados indispensáveis, obrigar o idoso a fazer um trabalho excessivo, inadequado, que você sabe que ele não dá conta. A pena é de detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Se deste fato resultar em uma lesão corporal de natureza grave, você pode pegar uma pena, né? A pessoa que faz isso pode pegar uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. E se o idoso vier a falecer em virtude dessa exposição ao qual você o submeteu, a pena pode ser de até 12 anos. E aí, nós temos outras condutas criminosas, um pouco mais brandas do que as anteriores, mas que são punidas, né, com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Por exemplo, não deixar a pessoa ter acesso a um cargo público por motivo da idade, negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho, recusar ou deixar de prestar atendimento à saúde de uma pessoa. O órgão público se recusa a prestar atendimento à saúde da pessoa idosa, é uma outra conduta. Quarto, você tem em mãos uma ordem judicial que você precisa cumprir, que protege o idoso, e você não cumpre com essa ordem judicial. 5. Recusar, retardar ou omitir laudos técnicos que podem ajudar o Ministério Público a mover uma ação civil voltada para a proteção do idoso. Então você não fornece esses documentos, é uma conduta criminosa. Além disso, você deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem motivo a execução de uma ordem judicial expedida nas ações em que o idoso for parte ou que o idoso for interveniente, que ele estiver envolvido de alguma forma. Da mesma forma, a pena vai ser de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Aquela pessoa que se apropria do cartão magnético do idoso com a intenção de desviar a aposentadoria dele. É muito comum que filhos, netos, familiares do idoso, infelizmente, incorram nessa conduta. É crime. Então, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando uma destinação diversa da finalidade que é sustentar o idoso. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Negar o acolhimento de idoso e negar não outorgar uma procuração para uma entidade de atendimento que acolhe este idoso. Da mesma forma, crime, né? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Aí aqui a conduta de você se apropriar do dinheiro do idoso, que eu falei anteriormente, muita gente faz isso por meio da apropriação do cartão magnético. O Estatuto ele trouxe, inclusive, uma conduta específica para quem se apropria das rendas, dos proventos do idoso por meio da retenção do cartão magnético. E aí essa conduta específica, né, se você faz aquela conduta de reter o cartão magnético, de se apropriar da aposentadoria do idoso por meio da retenção do cartão magnético, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E se você faz isso, né, aqui especificamente essa conduta, você faz isso com a intenção de que o idoso te pague algum dinheiro que ele te deve, por exemplo, para você ressarcir algum prejuízo que você entende que o idoso te causa, né? Então o Estatuto ele trouxe uma conduta criminosa específica para isso. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação imagens ou informações depreciativas à figura de um idoso, detenção de 1 a 3 anos e multa. Você induzir uma pessoa idosa sem discernimento a te passar uma procuração com a intenção aí de você comprar, vender, de você praticar alguns atos, só que o idoso ele fez isso de uma forma não intencional, porque você induziu isso a ele, né, para você administrar os bens dele, qualquer coisa assim, sem que você esteja legalmente com este encargo. Então a pena é reclusão de 2 a 4 anos. Notem, pessoal, que são penas bem pequenas, né? A maior pena que a gente viu agora é de 12 anos, em uma situação que você expõe o idoso a uma condição de maus tratos e ele venha a falecer. São penas muito pequenas, considerando, né, a dignidade do idoso que tem que ser preservada. Então, 2 últimas condutas.
você coagir, né, você obrigar o idoso a te colocar no testamento dele, a doar, a contratar, ou mesmo você obrigar ele a te otorgar uma procuração, né, para essas finalidades. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. E por fim, a última conduta criminosa que convém a gente estudar é você lavrar um ato notarial que envolva uma pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem que essa pessoa idosa esteja representada. Então aquele idoso, por exemplo, ele não está em pleno uso e gozo das suas faculdades mentais e ele tem um curador, só que foi lavrado um ato notarial, foi praticado um ato de cartório em relação àquele idoso que não está em pleno uso e gozo das suas faculdades mentais, sem que ele estivesse com um curador, com um representante legal ali. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Então, pessoal, esses foram os aspectos mais importantes do Estatuto do Idoso. Essa parte de crimes é só para vocês verem mesmo a gravidade dessas condutas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, comenta aqui embaixo para a gente seguir interagindo. Eu vou adorar responder vocês, ok? Um grande abraço e até mais!